Era uma manhã qualquer. Uma dessas que começam com o cheiro de café fresco misturado com a brisa do campo. Aquelas manhãs que, no fundo, não prometem nada além de mais um dia comum. Eu, com meus 24 anos, nascida e criada no interior dos Estados Unidos, achava que minha vida já tinha tomado o rumo certo. Quer dizer, o que mais eu poderia esperar de uma vida simples, no meio de gente simples? A verdade é que, por muito tempo, eu até tentei acreditar que as coisas iam melhorar, que as histórias de felicidade que a gente escuta de vez em quando iam se concretizar na minha vida também. Mas a vida tem uma maneira bem peculiar de mostrar que a gente não tem o controle de tudo. Desde que me lembro, a relação com minha mãe nunca foi das melhores. Sempre fomos muito distantes, como se houvesse uma parede invisível entre nós. Ela era uma mulher forte, do tipo que vive para o trabalho, e eu, ainda muito nova, não conseguia entender o porquê de ela nunca estar realmente presente. Para ela, a solução para tudo estava em estar ocupada, fazer o máximo de dinheiro possível. Então, passava a maior parte do tempo no escritório. E eu, bem, me virava. Era o tipo de mãe que acreditava que comprar coisas era suficiente. E, para ser sincera, eu nem sabia o que estava sentindo até que as coisas começaram a mudar drasticamente. Aos 16 anos, minha mãe conheceu Rick, e ele apareceu como um raio de sol em nossas vidas. Ele parecia ser tudo o que minha mãe precisava. Educado, atencioso e, acima de tudo, muito charmosa. Eu não sabia o que pensar dele no começo, mas logo ele foi conquistando minha mãe, e tudo parecia se encaminhar para um futuro mais brilhante. Então, em pouco tempo, Rick trouxe seus filhos, Julia e Max, para morar conosco. Uma mudança repentina que me pegou completamente de surpresa. Eles eram mais velhos que eu, mas de alguma forma, não consegui sentir o vínculo que deveria ter existido com eles. Rick se casou com minha mãe em menos de um ano e, a partir daí, minha vida virou uma montanha-russa. Naquele momento, eu ainda acreditava que tudo seria temporário. O tempo passou, e eu fui ficando cada vez mais isolada. Enquanto Rick e seus filhos se encaixavam perfeitamente na nossa casa, eu me sentia uma estranha, alguém que já não pertencia ali. Minha mãe, que antes parecia estar tão voltada para mim, começou a me ignorar. Julia ganhou um quarto novinho, com móveis que eu nunca sequer sonhei em ter. Ela foi mimada de todas as formas. Roupas de marca, festas de aniversário elaboradas, até um carro novo. E eu? Bem, no meu aniversário de 16 anos, minha mãe fez um simples bolo de chocolate. Ela disse que era um presente simbólico para um futuro distante. Nada de especial. Nada que mostrasse que ela ainda se importava comigo. E não foi apenas o bolo. Foi a falta de interesse nas minhas vontades e sonhos. Eu não queria reclamar, mas as coisas começaram a se acumular. A relação com minha mãe se tornou ainda mais fria, e eu passei a me questionar constantemente sobre o que havia feito de errado. À medida que os meses se passaram, a dor de ser ignorada só aumentava. Enquanto Rick e seus filhos tinham tudo o que queriam, eu me via lutando para ser vista, para ser ouvida. Não queria que ninguém soubesse o que estava acontecendo, então guardei tudo para mim. Não podia simplesmente contar para minhas amigas. Não queria que elas vissem minha mãe de forma diferente. Minha vida estava se desintegrando, mas eu não sabia como reagir. A solidão foi tomando conta de mim. As conversas com minha mãe eram praticamente inexistentes. Ela parecia viver em um mundo paralelo, e eu só estava ali como um detalhe em sua vida. Ela nunca perguntou sobre meus sentimentos, sobre meus planos ou o que eu realmente queria. Tudo o que eu ouvia era sobre as necessidades de Rick, Julia e Max. Eles precisavam de mais espaço, de mais atenção. Eu, por outro lado, estava me perdendo no silêncio da minha própria casa. Mas o pior de tudo, o que realmente me doía, era perceber que minha mãe não via que eu estava ali, sozinha, precisando dela. Eu até tentei chamar sua atenção de todas as formas possíveis. Escrevia cartas, tentava conversar, mas tudo o que eu ouvia era uma desculpa de como ela estava ocupada. A relação que eu sempre desejei com ela parecia impossível. As promessas de fazer o meu melhor pareciam cada vez mais vazias. Não foi apenas a ausência dela que me marcou, mas a indiferença. Quando fiz 18 anos, ela me deu um simples bilhete como presente, dizendo apenas que agora eu estava pronta para o mundo. Eu não sabia se aquilo era um adeus ou um tipo de despedida silenciosa. A cada dia que passava, minha frustração e ressentimento aumentavam. Foi quando, um dia, sem mais nem menos, minha mãe me ligou e disse: "Eu tenho algo para você ver." Eu estava no trabalho naquele momento, mas, mesmo assim, corri até a casa dela, pensando que talvez ela tivesse finalmente percebido o que estava acontecendo. Quando cheguei lá, ela me mostrou um envelope. Dentro, estava um contrato de faculdade, o meu, que ela tinha pago. Eu fiquei paralisada. Ela me disse com uma expressão que parecia quase orgulhosa: "Eu paguei.
Agora só falta você. Eu que sempre sonhei em estudar. Nunca imaginei que ela me ajudaria com isso. Mas o que ela não disse foi que, ao fazer isso, ela havia usado o dinheiro que havia guardado para o meu futuro para pagar as dívidas da sua nova família. E quando eu tentei questionar, ela me olhou como se fosse uma exagerada. Naquele instante, percebi que ela havia feito algo ainda mais cruel. Não era apenas a falta de atenção que me fazia sentir como se eu estivesse fora do lugar. Ela havia me deixado para trás de uma forma que não poderia mais ignorar. A minha vida não seria mais a mesma e eu não sabia como lidar com aquilo. E assim, a história que nunca contei, que guardei tanto tempo dentro de mim, começou a tomar forma na minha mente. Talvez agora, ao finalmente colocá-la para fora, eu conseguisse entender o que realmente aconteceu. Eu estava ali, parada no meio da sala, olhando para minha conta bancária no celular, com o coração batendo descompassado. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Aquela quantia que eu havia guardado com tanto sacrifício desaparecera. Por mais que olhasse e olhasse novamente, a realidade não mudava. $6.500, o meu esforço de mais de um ano, simplesmente evaporaram. Meu estômago virou, minha cabeça ficou tonta. Eu sabia o que aquilo significava. Era o dinheiro que eu havia guardado para a faculdade, para finalmente deixar aquela cidade e, quem sabe, mudar minha vida para melhor. A pressão que senti naquele momento foi esmagadora. Eu havia trabalhado tanto, feito tanto sacrifício, e agora isso, tudo perdido. Eu queria gritar, chorar, socar a parede, mas me limitei a uma sensação de impotência esmagadora. Respirei fundo e corri até o escritório da minha mãe. Encontrei ela ali, mexendo em seus papéis, como se nada estivesse acontecendo. Eu, sem mais nem menos, soltei a pergunta, já com a voz tremendo. Onde está o meu dinheiro? Ela virou-se calmamente, sem surpresa, como se já soubesse que a pergunta viria. O que você está falando? Disse ela com um sorriso quase irônico. Eu peguei, filha. Rick precisava da grana para os filhos dele. Eles também vão para a escola, sabe? Eu fiquei sem palavras. Não acreditei no que ela estava me dizendo. Aquelas palavras cortaram mais fundo do que qualquer outra coisa que ela já tivesse me dito. Mas... e a faculdade? Isso era para a minha matrícula. Tentei argumentar, minha voz saindo quase inaudível. Você não entende. É tudo para o futuro deles. Eles também precisam de ajuda. Você tem o tempo todo para resolver suas coisas. O tom dela era de quem não estava nem um pouco preocupada. Para ela, aquilo não passava de mais uma mudança na rotina. Foi então que eu entendi. Minha mãe não me via mais. Para ela, eu era apenas uma parte da sua equação de resolver problemas, sem importância alguma. Nunca foi sobre o que eu precisava, o que eu sonhava. Era sobre manter as aparências, agradar Rick e seus filhos. Eu sempre tinha sido a criança da casa. Sempre esperava que a mãe cuidasse de mim de uma maneira diferente. Mas ali, naquele momento, vi claramente que eu não passava de uma peça em um tabuleiro que ela já havia montado, e eu não tinha mais lugar ali. O pior de tudo era o silêncio que veio depois. Eu não gritei, não derramei lágrimas. Naquele instante, fiquei sem reação, como se tivesse sido paralisada. A dor não vinha das palavras em si, mas do fato de que eu sabia que minha mãe jamais olharia para mim da mesma forma. Eu tinha me tornado invisível. Em um lugar onde o amor de mãe deveria ser incondicional, eu era tratada como uma mera ocupante. O tempo que passou depois disso foi uma tortura emocional. Eu não sabia o que fazer. A cada conversa com minha mãe, eu sentia que minha raiva e decepção eram mais profundas. Não havia mais confiança, nem respeito. Minha vida estava sendo tomada por uma sensação de vazio, um lugar onde a esperança de um futuro melhor estava se desintegrando. E o que mais me doía, além da perda do dinheiro, era perceber que Rick e seus filhos pareciam ter um lugar garantido. Eu estava ali, em meu pequeno quarto, que mais parecia um depósito do que um espaço pessoal, enquanto eles tinham tudo. Minha mãe parecia esquecer que durante todos esses anos, eu fui a única ali que sempre esteve ao seu lado, que não pediu mais do que ela pudesse me dar, mas que simplesmente queria um pouco de atenção. Mesmo as pequenas coisas, como quando ela se sentava comigo para uma conversa, pareciam estar se desvanecendo. Naquele tempo, Júlia, que mal havia se esforçado para ser parte da família, tinha mais do que qualquer um de nós. Ela foi mimada com viagens, presentes e festas, e eu me sentia como se estivesse assistindo a tudo de fora. Não fazia sentido. Quando tudo o que eu queria era uma palavra de apoio, minha mãe estava ocupada, tentando agradar a todos ao seu redor, exceto a mim. Cada dia que passava, essa sensação de ser uma estranha na minha própria casa aumentava, e eu me via mais e mais distante do que poderia ser uma família. A vida ali já não fazia sentido, e o que aconteceu a seguir só agravou as coisas. Eu não sabia o que fazer.
O quanto mais eu tentava, mais percebia que a distância entre nós não era mais sobre o espaço físico, mas sobre algo muito mais profundo, algo que eu não poderia voltar atrás. Eu havia sido deixada de lado. E quando percebi isso, quando tomei consciência de que minha mãe havia me colocado em segundo plano, não foi uma surpresa, foi uma confirmação de tudo o que no fundo eu já sabia. E eu tinha que agir. Não podia mais ficar ali, presa no que restava de um sonho quebrado. Eu sabia que precisava sair daquela casa, daquela vida, mas, antes de tudo, precisava entender por que tudo aquilo tinha acontecido. Isso me consumia. A decisão de sair de casa foi a mais difícil que eu já tomei, mas, ao mesmo tempo, era a única possível. Não havia mais como continuar vivendo ali, naquele lugar onde a indiferença de minha mãe me sufocava a cada dia. Me mudei para a casa da minha prima Sara, que sempre foi como uma irmã para mim. Ela me conhecia bem demais. Sabia quando eu precisava de um conselho e quando só precisava de um abraço. E foi isso que ela me deu. Sem perguntas, sem julgamentos. Apenas um abraço apertado e a promessa: fique o tempo que precisar. Vamos passar por isso juntas. Aquilo foi um alívio, mas também um choque. Eu, que sempre tinha sido tão independente, agora estava deitada no sofá da sala da casa de Sara, sem saber o que fazer da vida. As primeiras semanas foram um turbilhão de emoções. Eu me sentia como se tivesse caído de uma altura muito grande, e agora tentava entender o que era real e o que eram as mentiras que me contaram durante tanto tempo. A raiva que eu sentia de minha mãe me consumia, misturada com uma tristeza profunda, como se todo o meu futuro tivesse sido roubado. Mas Sara, com toda a paciência e amor, não me deixou afundar. Juntas, começamos a planejar os próximos passos. Ela não me permitiu afundar no desespero. Foi ela quem me puxou para fora da lama. Fizemos uma lista de coisas que eu precisava fazer. Coisas pequenas, mas significativas. Encontrar um emprego, recomeçar minha vida. E, acima de tudo, começar a juntar dinheiro novamente. Eu comecei a trabalhar em um café local, ganhando o suficiente para pagar minhas contas e, aos poucos, voltando a sentir que estava recuperando o controle sobre minha vida. Cada pequeno passo que eu dava me dava um pouco mais de confiança. A cada pagamento, a cada economia que fazia, eu me sentia mais forte, mais capaz de seguir em frente, mais distante da minha antiga vida. Mas como sempre acontece, quando começamos a melhorar, o passado volta de uma forma ou de outra. E o meu passado não estava disposto a me deixar ir tão facilmente. Minha mãe começou a me enviar mensagens. Era como se ela tivesse percebido que eu estava indo bem e não gostou nem um pouco disso. Ela não queria ver sua filha feliz sem ela, sem depender dela. Você deveria voltar para casa, dizia uma das mensagens. Tudo está tão difícil aqui sem você. Rick está preocupado. Eu já sabia o que ela queria. Ela queria que eu voltasse para ser parte de sua vida controlada novamente, mas eu sabia que isso não seria possível. Eu havia dado o primeiro passo para a minha liberdade e não voltaria atrás. O golpe final veio quando minha mãe entrou em contato com meu tio Dave. Ele me ligou uma tarde, com sua voz calma e persuasiva. Sabe que sua mãe está passando por um momento difícil, né? Ela precisa de você. Júlia está começando a faculdade e precisa de ajuda com o apartamento. Você pode colaborar, né? É o mínimo, você não acha? Ele falou como se fosse algo natural, como se eu fosse uma espécie de obrigação na vida de minha mãe. Mas o que ele não entendia, e o que minha mãe claramente não queria entender, é que eu não era mais aquela garota que sentia uma responsabilidade que não era minha. Júlia não era minha irmã. Ela tinha uma mãe que poderia ajudá-la. Eu não estava ali para ser o apoio financeiro de uma família que me deixara para trás. Aquilo me fez sentir uma raiva tão grande que nem sabia por onde começar a canalizar. O que eu ouvi não era um pedido de ajuda, era uma tentativa de controle. Minha mãe não estava pedindo porque realmente precisava de mim, mas porque queria que eu voltasse àquela dinâmica onde eu era a boa filha, que nunca dizia não, que sempre sacrificava seus próprios sonhos pelos outros. Eu já havia saído de casa para viver minha vida, mas ela queria me trazer de volta, com a desculpa de que precisava de ajuda. Eu já sabia de tudo isso. Já sabia o que estava por trás de tudo. Não era sobre ajudar, era sobre me manter lá, presa nas expectativas dela. Naquela noite, enquanto pensava em tudo o que minha mãe tinha tentado fazer, uma raiva silenciosa cresceu dentro de mim. Eu não ia voltar. Não importava o quanto ela tentasse me fazer sentir culpada. A vida era minha agora, e eu não iria mais ser uma peça para ela mover no tabuleiro da sua vida. Eu tinha me dado a chance de recomeçar. E agora, o mais importante era não deixar que as correntes do passado me aprisionassem novamente. Mas isso não seria fácil. Eu sabia que minha mãe não desistiria tão facilmente. Ela ainda tentaria me manipular, jogar com meus sentimentos, porque era isso que ela sempre fizera.
mas eu estava pronta para resistir, estava disposta a lutar pela minha independência. Eu não era mais a mesma garota que havia sido empurrada para um canto da casa. Eu era alguém nova, com força para seguir em frente. Mas o que eu não sabia era até onde minha mãe iria para tentar me trazer de volta para o controle dela. E o que eu ainda não tinha percebido era que essa luta, essa batalha pelo meu espaço e pela minha liberdade, estava só começando. A situação tomou um rumo impensável quando Rick decidiu se envolver diretamente. Ele me ligou numa manhã fria, e sua voz estava calma, mas a ameaça que pairava nas palavras dele era inconfundível. Se você não ajudar com o aluguel de Julia, ele disse, eu vou acabar com tudo. O tom dele era gelado, como se não estivesse falando com uma pessoa, mas com uma peça em um jogo que ele controlava. Aquela frase, dita de forma tão calculada e sem remorso, foi a última gota que transbordou o copo de paciência que eu ainda tentava manter. Eu não consegui mais me segurar. Respirei fundo. Senti a raiva crescer dentro de mim e disse, sem hesitar, você e sua mãe nunca me trataram como parte da família. A voz dele ainda soava calma, mas eu podia perceber a frustração no fundo. Agora, você quer me fazer pagar pelos erros de vocês dois? O silêncio tomou conta do outro lado da linha, até que Rick, tentando manter a pose, tentou me fazer sentir culpada. Disse coisas como, você é ingrata e está me forçando a fazer isso. Mas naquele momento, nenhuma palavra dele tinha o poder de me atingir. A minha raiva estava maior que tudo o que ele pudesse dizer. Quando a conversa terminou, fiquei ali, sentada na cadeira, sentindo a adrenalina ainda pulsando nas minhas veias. Rick tentou me controlar por todos esses meses, mas eu finalmente havia resistido. Eles sempre foram os donos da situação, sempre tinham as rédeas, e eu estava cansada de ser tratada como uma peça que poderia ser movida ou descartada a qualquer momento. Eu sabia que estava tomando a decisão certa, não iria mais me deixar manipular. Eu estava no controle da minha vida agora. O impacto das minhas decisões não foi imediato, mas algo em mim havia mudado. Nos dias que seguiram, minha mãe começou a perceber que algo estava errado. Ela me ligava constantemente, tentando parecer arrependida, pedindo desculpas e dizendo que sentia minha falta. Mas eu sabia que nada daquilo era genuíno. As palavras dela, que um dia me teriam feito fraquejar, agora não significavam nada. Eu já não podia mais acreditar nela, nem nas promessas vazias que ela sempre me fez. A verdade é que minha mãe me perdeu. Ela havia perdido a chance de construir algo real comigo. A relação que eu tinha com ela não existia mais. As cicatrizes que ela deixou em mim eram profundas demais para serem apagadas por palavras. Ela me abandonou emocionalmente durante tanto tempo, que quando finalmente se deu conta de suas escolhas, era tarde demais. Agora, a dor que eu sentia era mais uma memória distante, uma lembrança de algo que não poderia ser consertado. Não sei se algum dia conseguirei perdoá-la, mas sei que, por agora, o mais importante é que eu estou criando minha própria vida. Estou fazendo isso sozinha, sem depender de ninguém para validar minha existência ou minhas escolhas. Encontrei uma força em mim que nem eu sabia que existia. A verdadeira independência, aprendi, não está apenas em salvar dinheiro ou conquistar uma carreira. A verdadeira independência está em aprender a viver para mim mesma, sem precisar da aprovação de quem me machucou. Por anos, eu procurei a validação da minha mãe, mas agora, finalmente, eu sabia que podia ser suficiente por mim mesma. E essa sensação, mais do que qualquer outro triunfo, me dava uma paz que eu nunca tinha experimentado antes. Minha vida estava apenas começando. Eu finalmente era dona do meu destino. E embora a ferida ainda estivesse ali, me lembrando das perdas e das escolhas erradas, eu sabia que o futuro que eu estava construindo era meu. Eu estava finalmente livre.